O que é um oráculo e como que ele pode me ajudar? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje para você. Eu sou Robson Madredeus, sou terapeuta, estrategista vibracional e aqui nesse canal a gente ajuda você a aprender mais sobre a sua energia, a ter autonomia sobre a sua energia e cuidar dela. O oráculo é todo tipo de ferramenta que é usada para fazer uma leitura do nosso inconsciente. A prática oracular, o primeiro termo, né, o nome, a palavra oráculo, vem do grego, que fala de orar, conversar. Era uma forma, na antiguidade, de conversar com os deuses. Depois, já no século XIX, Jung faz uma releitura com um olhar mais científico e hoje em dia muitas pessoas usam os oráculos como uma forma de conversar com o inconsciente. São pessoas que não têm um vínculo religioso, que inclusive utilizam de forma como um método terapêutico, como uma ferramenta de autoconhecimento. Algumas pessoas usam como uma ferramenta de adivinhação e há também aqueles que utilizam até mesmo como uma ferramenta mágica, para que elas possam ter acesso a informações que vão lhe ajudar a obter determinadas vantagens na sua vida, no trabalho, na carreira, nos estudos, enfim, em qualquer área. Sendo assim, o oráculo, ele é uma forma de acessar aquilo que não é óbvio, é o metafísico, é o que está além do óbvio. As grandes nações, os grandes povos que se instituíram ao longo da história da humanidade utilizaram o oráculo como uma forma de orientação e de tomada de decisão. O antigo Kemet, Egito antigo, Grécia, Roma, Babilônia, os maias, astecas, os povos da Índia, celtas, vikings, grandes e pequenas nações ao longo da história sempre recorreram à orientação dos oráculos para poder tomar decisões importantes. Eles são citados na Bíblia. O oráculo do Senhor é falado várias vezes. Todas as religiões têm alguma forma de oráculo, seja através da vidência de alguns membros que servem como oráculo, como, por exemplo, as igrejas neopentecostais têm os profetas. São pessoas que recebem revelações divinas e transmitem essas revelações para a comunidade, funcionando assim como um oráculo. Então você já entendeu que o oráculo ele é uma ferramenta de acesso ao metafísico. E como que isso te ajuda no seu cotidiano? Essa mesma técnica, método, porque o oráculo engloba uma infinidade, são milhares de ferramentas, de técnicas. Leitura na borra de café, o tarô, as runas, a quiromancia, leitura de pedras, leitura das nuvens, leitura de sinais pelo corpo, enfim, há uma infinidade, vísceras de animais, leitura com folhas, leitura com sons de animais ou sinais que são dados pela natureza, enfim, há uma infinidade de oráculos e todos eles funcionam a partir de um mesmo princípio, que se chama sincronicidade. Explicando para uma criança de 5 anos, a sincronicidade se baseia no fato de que o universo está constantemente te dando sinais que podem te preparar para situações futuras, para você aproveitar melhor elas ou até se proteger, se for o caso, e também para que você possa compreender o porquê de situações que vêm se repetindo. Então, é uma ferramenta que te mostra o que é óbvio no olhar metafísico, mas que a nível consciente pode ser que não esteja óbvio. A tua energia revela o porquê
e quais as probabilidades do que pode ou não acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos na sua vida. Tem coisas que vão acontecer e que já estão desenhadas na sua energia. O oráculo, ele faz a leitura através da ferramenta. Eu, por exemplo, utilizo muito as runas, mas a minha intuição, a minha sensibilidade, o meu treinamento, a forma como eu me desdobro sobre a energia da pessoa para sentir, para receber o que ela está trazendo e traduzir isso junto com o que as runas, que é mais matemático, entre aspas, né? Essa relação de tirar uma pedra e saber o significado e o que ela está querendo dizer quando combina com outra. Tem uma certa matemática nisso. Mas tem uma dimensão, e aí eu diria que essa parte técnica é 50%, os outros 50% é a intuição, que é como que eu sinto a energia daquela pessoa, correlaciono com a minha técnica e transformo isso, traduzo isso numa mensagem, numa informação para ela. Eu trabalho com isso há muitos anos e é incrível o quanto que as pessoas resolvem coisas que às vezes estão pendentes na vida dela há décadas com uma leitura, porque ali ela passa a entender o porquê certas coisas estão acontecendo. Ela pode se preparar para situações que às vezes já estão desenhadas para acontecer, mudando um comportamento, reavaliando a rota, reavaliando as escolhas. Só através de um oráculo isso é possível, tá? Um amigo me relatou certa vez, eu não vou citar o caso de nenhum cliente, eu vou citar um caso de um amigo que me relatou certa vez que ele atendeu uma pessoa que estava assim, desempregado, estava num mau momento financeiro. Tinha recebido uma indenização de trabalho e a orientação que o oráculo deu para ele era que ele deveria comprar uma joia. Agora você imagina, a pessoa que está recém-desempregada recebe a orientação de comprar uma joia. E aquilo não teria nenhum sentido lógico. Mas ele seguiu essa orientação, foi numa joalheria, comprou o anel que ele achou mais bonito, gastou uma parte significativa da rescisão contratual dele com isso, mas confiou. Uma semana depois ele foi num ambiente, uma reunião, e naquela reunião teve uma pessoa que se aproximou dele porque foi atraída pela beleza da joia que ele estava usando, do anel que ele comprou. A partir disso eles começaram uma conversa, aquela pessoa estava em busca de um funcionário que tinha exatamente com as especificações dessa pessoa. Ele foi empregado, ficou muitos anos nessa empresa. O emprego surgiu por causa do anel. O oráculo só orientou ele a comprar o anel. Então essa é uma dinâmica sutil, metafísica, que ela faz parte da construção da vida e que quem está atento a esses sinais se adianta, passa à frente de muitas situações que poderiam ser desagradáveis, elas acabam sendo transmutadas e seus resultados acabam sendo acelerados. Nem sempre a intuição vai estar afiada, por mais que você seja uma pessoa intuitiva, para poder imaginar, deduzir essas coisas. Então o oráculo ele é um método, eles são, né, cada, como eu falei, uma infinidade, mas ele traz um método, um sistema que garante a leitura daquele símbolo, daquele arquétipo que você traduz naquela mensagem específica e você sabe, essa é a possibilidade que está disponível para mim. Obviamente que requer um preparo, um cuidado e a ética da parte de quem traduz esse oráculo para você, mas com certeza, se você tem um bom oraculista na sua vida, você tem um adiantamento e um aceleramento dos seus resultados que não é qualquer pessoa que tem. Então, não só utilize, como aprenda você mesmo a ler
um baralho cigano, um tarô, uma runa, algum tipo de oráculo que você se identifique, mas busque a visão externa, busque profissionais, porque tem coisa que você não vai conseguir ver para você mesmo, isso não tem jeito, isso já está, qualquer pessoa que entende minimamente de oráculo já sabe disso. Por mais que você consiga, uma pessoa preparada e de fora sempre vai enxergar melhor. De quanto em quanto tempo consultar um oráculo? Sempre que necessário. Você pode ir, né? Sempre que tiver, depende muito da sua demanda, da sua urgência. Mas pelo menos uma vez no ano, assim, não deixe passar. Uma boa sessão, uma consulta daquelas completas, abrangente, com um bom oraculista, pelo menos uma vez no ano. Mas cada vez que você tiver dúvidas sobre uma orientação, um caminho, é bom buscar. O que você precisa ter alerta? Muitas pessoas ficam tão vislumbradas com o mecanismo do oráculo que acabam muitas vezes abrindo mão da sua própria responsabilidade de tomar decisão e transferindo ela para o oráculo, o que com certeza vai virar um tiro no pé. Então você precisa ter essa atenção à sua intuição e a responsabilidade pelas suas escolhas. Não dá para você dizer, eu fiz isso porque estava nas cartas. Não, você fez porque quis. O oráculo ele nunca diz o que você deve fazer. Nenhum oráculo diz o que você deve fazer. Nenhum oraculista deve dizer o que você deve fazer. Quem faz isso não está agindo de forma muito ética. Mas ele vai apontar caminhos e possibilidades. Se existem dois caminhos, o oráculo não diz, você deve ir por esse. O oráculo diz, este caminho é favorável, este caminho tem riscos. O que você escolhe? Ele não tira nunca o seu livre-arbítrio, mas ele te ajuda a tomar decisões com mais consciência. É isso. Se você quiser saber mais sobre os oráculos ou até mesmo marcar uma consulta, me acompanha aqui, vai no meu Instagram, deixa o seu like, comenta aqui qual é o seu oráculo, se você já utilizou um oráculo, qual oráculo que você já utilizou. E me segue aí, por favor, tá? Um beijo para você.